Olá pessoal, esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Hoje irei trazer uma creepypasta, espero que gostem. Quinta-feira, 16 de março de 2017. O noivado infeliz de Aurélia. Os fatos que se seguem foram narrados numa carta que me escreveu uma jovem da bela cidade de São José. Devo esclarecer que não conheço, em absoluto, a signatária do referido documento, que se assina simplesmente Aurélia Maria, provavelmente um pseudônimo. A pobre garota tem o coração transtornado pelos infortúnios que vem sofrendo. E sente-se tão perturbada pelos conselhos, uns diferentes dos outros, de amigos ignorantes e inimigos insidiosos, que não sabe mais o que fazer, mas para se ver livre da teia do destino, na qual parece encontrar-se presa para sempre. Nervosa, recorre a mim, suplicando-me que lhe dirija os meus conselhos, falando-me com uma eloquência extraordinária, que tocaria o coração de uma estátua. Ouçamos a sua triste história. Aurélia tinha 16 anos, diz ela, quando encontrou e amou, com todo o ardor de uma alma apaixonada, o rapaz de New Jersey, chamado Williamson Brockkinridge de Caruthers, quase 6 anos mais velho que ela. Com o consentimento de seus pais, ficaram noivos, e durante um largo período tudo correu muito bem, como se os noivos estivessem imunizados contra os instantes de desgraça que sempre tocam a humanidade. Um dia, entretanto, a face da realidade transformou-se. O jovem Caruthers caiu de cama com varíola, e da espécie mais virulenta e terrível. Quando ficou bom, tinha o rosto desfigurado, a pele marcada pelas bexigas. Já não era o mesmo, porque a sua beleza desaparecerá para sempre. Aurélia pensou logo em romper o seu compromisso, mas, por uma questão de piedade para com o infeliz, limitou-se a transferir o casamento para depois, como que dando uma oportunidade ao pobre rapaz. Acontece que na véspera do casamento, Caruthers, quando acompanhava com os olhos um balão que subia aos céus, caiu, distraído, no poço, e quebrou uma perna. Tiveram de amputá-la acima do joelho. Novamente Aurélia teve a intenção de acabar com o noivado e novamente o amor triunfou. O casamento foi transferido e ela deixou que o tempo corresse. Outra infelicidade aguardava o noivo caipora. Caruthers perdeu um braço quando de uma descarga imprevista de um caminhão, numa festa cívica. Ainda na convalescença. 3 meses depois, teve outro esmagado numa prensa agrícola. O coração da pobre Aurélia foi horrivelmente machucado por essas verdadeiras calamidades. Era enorme a sua aflição, por ver seu jovem noivo abandoná-la pedaço por pedaço e imaginar que, com esse sistema de progressiva redação, com pouco nada mais restaria do rapaz. E doía-lhe verificar que nada podia fazer por ele. Em seu desespero, coitada, como um negociante que teima no negócio e tem prejuízo regularmente, todos os dias, Aurélia sentia um grande e profundo arrependimento por não haver casado, logo de início com Caruthers, antes que ele sofresse tão alarmante depreciação. Mas, encarando a situação com ânimo firme, resolveu pôr à prova, ainda uma vez, as lamentáveis disposições do seu noivo. Foi marcado o dia do casório e de novo turvou-se o céu com as nuvens da desilusão. É que Caruthers caiu doente com um acesso de erisipela e foi então que perdeu um dos olhos. Os pais e os amigos da moça, tendo em vista que a sua generosa obstinação já excedia os limites normais, novamente intervieram e insistiram para que se considerasse nulo o seu noivado. Aurélia chegou a hesitar, apesar da sua imensa bondade de sentimentos, porém respondeu a todos que, refletindo direito sobre o assunto, verificara que não tinha nenhuma razão de queixa contra o noivo. Foi transferida a data do casamento, e eis que Caruthers quebra a outra perna. Para a pobre noiva foi bem triste o dia em que, no hospital, viu os cirurgiões mandarem arrastar para um canto o saco que continha mais uma parte do corpo do seu amado. Aurélia sentiu uma emoção cruel, percebendo que mais um pedaço do homem que iria ser seu esposo ia desaparecer. Sentiu, sobretudo, que o campo de suas afeições mais puras diminuía a olhos vistos.
Contudo, não atendeu aos rogos dos seus, quanto à anulação do seu compromisso, e só fez mesmo transferir o casamento. Enfim, poucos dias antes da data fixada, aconteceu outra desgraça. Foi o seguinte. Durante o ano, os índios de Overrive arrancaram o couro cabeludo de um só homem, e este homem foi Williamson Brockkidd de Caruthers, de New Jersey. Ainda assim, o pobre diabo fez-se transportar imediatamente para a casa de sua noiva, o coração transbordante de alegria, embora tivesse perdido os cabelos para sempre. Apesar de todo o seu desgosto, ainda deu graças a Deus por haver se salvo, mesmo por esse preço exorbitante. A esta altura, Aurélia está indecisa quanto à atitude que deve tomar. Ainda ama um noivo, é o que ela me escreve em sua carta. O noivo ou o pedaço de noivo que lhe resta. Ama-o de todo o coração, porém sua família se opõe terminantemente ao casamento. Caruthers é pobre e não pode mais trabalhar. Por sua vez, Aurélia não tem o necessário para que possam viver os dois juntos, com relativo conforto. Que devo fazer? Eis o que ela me pergunta, numa indecisão cruel. Esta é, com efeito, uma questão delicada. Questão cuja resposta deve decidir sobre o destino de uma mulher e de um pedaço de homem. Estou certo de que seria assumir uma grande responsabilidade responder indo além de uma simples sugestão. Quanto custaria a reconstituição de um Caruthers completo? Se Aurélia tem algum recurso, deve comprar para o seu noivo mutilado umas pernas artificiais, um olho de vidro e uma cabeleira postiça, para torná-lo apresentável. Feito isto, seria conveniente que lhe desse um prazo improrrogável de 90 dias, ao fim do qual, se o rapaz não torcer o pescoço, poderá arriscar-se a casar com ele. Não creio que assim procedendo Aurélia se aventure a grande risco, de qualquer maneira. Se Caruthers ainda uma vez cede à tentação estranha de quebrar alguma coisa sempre que se lhe apresenta a ocasião propícia, sua próxima experiência na certa será fatal, e então a pobre noiva poderá ficar tranquila, casada ou não. Casada, as pernas de pau e outros objetos, propriedade do defunto, ficarão como herança para a viúva, e assim Aurélia não perderá nada, a não ser, na realidade, o último pedaço vivo do esposo honesto e infeliz, que durante a vida toda não fez outra coisa senão contentar os seus extraordinários instintos de autodestruição. É tentar a sorte, portanto. Refleti bastante sobre o assunto, e este me parece o melhor partido a tomar no caso. De certo, Caruthers teria agido com acerto se houvesse tentado quebrar o pescoço logo da primeira vez, tratando de fazer coisa definitiva. Já que escolheu outro método, dispondo-se a prolongar o sacrifício o mais possível, não se pode criticá-lo, por haver feito o que lhe pareceu melhor. Deve-se procurar tirar o melhor proveito das circunstâncias, sem um menor ressentimento.